Oi, eu sou a Gabi Almeto e esse é o segundo vídeo sobre criar mundos fantásticos. Se você ainda não assistiu, o link da primeira parte vai estar aqui. E nesse vídeo vamos falar sobre cultura. Uma parte muito importante do seu mundo, porque é o que vai criar os seus personagens, os seus indivíduos, que ditam como eles são, como eles se vestem e muitas vezes como eles pensam. E para vocês verem como isso é importante, eu vou pegar o exemplo do Brasil, que por mais que seja um país, a gente tem culturas muito diferentes. Então, se eu pegar uma pessoa do Sudoeste, cá estou, e uma pessoa, por exemplo, do Norte, do Nordeste, do Sul, vamos ter maneiras diferentes de falar, embora seja o mesmo idioma, gírias vão ser totalmente diferentes. Temos maneiras diferentes de comida, maneiras diferentes de vestir, pensamentos diferentes. Então são praticamente culturas muito diferentes, mesmo estando no mesmo país. E é claro, eu posso pegar Brasil e Argentina, Brasil e Europa, vão ser pessoas totalmente diferentes. Para você transparecer isso no seu livro, tem que ser pessoas diferentes. Exceto, é claro, se a história vai passar numa cidade só, apenas. E aí você vai ter a mesma cultura. Agora, se você vai reunir pessoas de vários lugares, você vai ter que fazer a cultura de todos esses lugares e ser diferente uma da outra. Um ponto importante também é que cultura é uma coisa que tem muitas nuances, muitos detalhes, então talvez vocês sintam falta de alguma coisa que pra mim eu não senti. Se isso acontecer, ou se vocês acharem que algum ponto é desnecessário, sintam-se livres para discutir isso no comentário, lembrando sempre de manter o respeito. Os pontos que eu vou falar aqui tem vários, como eu posso chamar, níveis aqui de detalhes, vamos supor assim. Então tem coisas muito básicas, como como é esse lugar, como as pessoas se vestem, e outras coisas com mais nuances que você vai precisar de mais tempo para trabalhar. Um exemplo, o meu personagem vai ficar 2 capítulos em um lugar e depois ele vai partir numa jornada sempre pingando em reinos diferentes e nunca vai ficar muito tempo. Eu não preciso me aprofundar em cada um, criar tudo se eu não vou usar, porque a passagem dele sempre vai ser um pouco mais rápida. Então a apresentação tem que ser mais rápida, eu tenho que me segurar aos pontos mais importantes. Eu não preciso criar um ponto assim super detalhista que se eu não vou pegar. Agora, se a sua história passa, por exemplo, numa mesma cidade, no mesmo reino, é importante que você se aprofunde mais, porque é o seu cenário, você vai poder trabalhar mais com ele, mas é claro que tudo fica a critério do escritor. E agora, depois de toda essa introdução, vamos aos pontos, às coisas que vocês têm que pensar, que vocês têm que refletir sobre, decidir. Mas antes, é claro, gente, já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo para o escritor que ama fantasia, que ama ficção científica. Não falei antes, mas esse vídeo também funciona para ficção científica. Mas como eu sou próxima mais da fantasia, todos os exemplos aqui são fantásticos, mas pode ser usado também. Para não ficar muito longo igual o último, vamos começar, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar nessa população que a gente criou lá no primeiro vídeo é qual a relação entre população versus natureza. É uma relação de respeito? É uma relação que eles vivem em equilíbrio? Ou eles destruíram tudo, fizeram latifúndio? É uma coisa que você tem que pensar, que vai refletir muito no seu personagem. E também, quais são as consequências desses atos? Então, se as pessoas têm equilíbrio, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, eles podem viver no meio da floresta, morar em cima de árvores para dizer que eles são sempre em sintonia. Se eles destruíram tudo, pode ser uma distopia, pode ser uma briga por recurso, ou a natureza pode ter se voltado contra eles e tá tentando matar. São várias coisas, e uma coisa muito legal é que enquanto vocês pensam nessas coisas, vocês acabam pegando pequenos conflitos que talvez vocês não tivessem pensado, coisas que vão deixar a sua história ainda mais interessante. E como eu disse antes, muito do meio que eles vivem vai ditar como eles são. Então, se eu pegar um personagem que vive num lugar onde eles respeitam a natureza, tem todo esse equilíbrio, e pegar um que destrói tudo, eles vão ser totalmente diferentes, eles vão ter conflitos sobre pensamento, e isso deixa o livro mais interessante. Então, sempre tentem, entre vários reinos que vocês fizerem, criarem culturas diferentes. Agora vamos pro próximo, que é grupos. E eu não sei muito bem como chamar, tá? Então eu chamei isso. Acontece. E é como esses seres se reúnem. Eles são grupos nômades, eles são em cidades, vilas, pequenas famílias que vão nômades também, pessoas solitárias, como essas pessoas se agrupam. Esse lugar, caso seja fixo, ele é limpo, ele é sujo, tem rato, porque isso também vai ditar. Se é uma cidade muito suja, talvez a saúde ali não seja tão boa, seu personagem pode ser mais fraco, o seu personagem pode ter um trauma que a mãe morreu e agora ele quer destruir o reino porque foi culpa o rei.
coisas assim. Como é essa comunidade? Elas são unidas, elas são desconfiadas, é cada um por si. Tudo isso vai definir seu personagem, como eu disse. Se é uma comunidade unida, ele vai ser muito mais fácil de cooperar com os outros. Se ele for desconfiado, ele vai ser aquele personagem que prefere fazer tudo sozinho, não confiar nos outros e vai quebrar muito a cara por causa disso. E sim, gente, é bastante coisa, são vários pontos, eu tô só pincelando. Se vocês quiserem que eu aprofunde em algum ponto, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Próxima coisa que você tem que pensar nesses grupos são forasteiros. Se as pessoas se movem, e às vezes elas vão para lugares que não são dela. Como esse povo lida? Eles são bem receptivos, eles são desconfiados, eles matam quem não pertence a esse lugar. Tudo você tem que pensar sobre isso. Por isso que eu digo que é tão trabalhoso. Por mais que sejam vários, eu acho que são 7 ou 8 pontos, dentro deles tem subpontos e todos vocês têm que pensar. É horrível, mas é gostoso. A próxima parte é mais se você for se aprofundar mais na cidade, que é quais são os tipos de produtos que eles vendem ali, coisas que só esse lugar faz. Eles vendem comida, cerâmica, magia, o que alimenta isso, e depois ele vai ser voltado a trabalhar lá pra frente, mas isso é depois. Por enquanto, pensem em quais produtos eles têm ali. Quais são os lugares importantes desse lugar. Eles têm tavernas, biblioteca, prisão. Eles têm um castelo, eles têm uma casa nobre, quais são os pontos importantes ali. E por fim, como é a divisão social? São todo mundo unido, existe os ricos, os pobres, existe o sem magia, com magia, existe magia boa, magia ruim. E o importante é que cada decisão que vocês tomam, elas têm consequências, elas devem ser respeitadas nos outros tipos. E essa parte, como eu disse, é bem complicada. O próximo passo é estilo de vida. Eu acho que esse é um dos mais importantes e também mais complicadinhos de fazer. Você tem que respeitar tanto as coisas do primeiro vídeo quanto do segundo. O primeiro é que tipo de casa vivem. É simples, luxuosa, barracas. Também vai depender muito do lugar que vocês vão. Então, se é um lugar de neve, um lugar de calor, um lugar tropical, as casas vão ser diferentes. E principalmente como essas pessoas se vestem. Elas têm roupas pesadas, limpas. Elas setorizam as pessoas. Então, por exemplo, em Sombra e Ossos, os mágicos usam aquele Kravka. É meio russo, não lembro o nome. Aquelas coisinhas que, além de mostrar que eles possuem magia, ainda setoriza cada magia. As roupas também, elas podem dividir classe social, elas podem dividir muita coisa. E também, é claro, de acordo com as outras decisões, vocês devem decidir a roupa. Por exemplo, uma floresta tropical vai ter roupas mais leves, uma montanha vai ter uma roupa um pouquinho mais pesada, porque ela vai ser um pouquinho mais frio. Se é um deserto, eles vão estar todos cobertos, porque para proteger do sol. Pelo menos é isso as explicações do filme. Então, são vários pontinhos. E sim, gente, é muito tempo para fazer isso. Por isso que eu digo que muitas vezes você não precisa criar todo o mundo, que dá muito trabalho, você só pincela para fingir que você criou todo esse lugar. Outra coisa também que você tem que pensar ainda no estilo de vida é como é culinária. Eles comem muita massa, eles comem muita coisa pimentada, mais vegetal, mais carne. Você sempre pode também pegar os lugares do mundo como inspiração, ou até mesmo lugares do Brasil, já que a gente é bastante diverso. E você pode comparar, por exemplo, vou pegar lugares do mundo que é mais fácil. A Itália, ela come muita massa. A Tailândia, muita pimenta. A Índia não come muita carne por causa da vaca, porque é sagrada. Então são vários pontos que vai diferenciar muito. E se você vai trabalhar com vários personagens de lugares diferentes, é bem legal você trazer culturas diferentes, porque além de ser um contraste bem legal, vai causar conflitos de pensamento e vai deixar a sua história mais interessante, porque vocês sabem, o que move a história é conflito. Não só o grande conflito da história, como pequenos. Às vezes o personagem discordar de outro já deixa a história mais interessante. Outra coisa que a gente vai ter que pensar nesse reino é como é o governo. Ele tem ditadura, monarquia, democracia, parlamento, como é. Esses líderes, eles são escolhidos pelo povo, por nascença, meritocracia, por luta, por competição. Como isso acontece? Todo mundo pode participar ou só uma pequena parcela da população? Esse reinado, ele é pacífico ou é cruel? Isso aqui também já vai ajudar muito no seu conflito, muito no seu personagem. E uma coisa muito legal é que também pode fazer como lá que eu falei, essas pessoas são unidas, são desconfiadas, também vai aqui. Porque se é um reino muito pacífico, é claro que as pessoas acabam sendo mais unidas. Se é um reino mais cruel, as pessoas podem se unir também, ou também podem acabar se fechando mais, se tornando mais desconfiadas. Você tem que pensar como essa população reage a esse tipo de governo. Eles aceitam? Eles não gostam? Há uma revolução crescendo? E novamente eu digo, tudo isso já vai criar
um backstory pro seu personagem muito bom. Muitas vezes você não precisa usar tudo isso, mas você vai começar a pensar, por exemplo, se o reino que ele teve uma grande revolução, ele pode ser um príncipe exilado, ele pode ser um fugitivo político, ou ele pode ser filho de revolucionário e tem essa força de mudança que vai mover ele em toda a história. Então são coisas assim que às vezes você nem vai usar na história, mas te ajuda a criar o personagem. Falar, nossa, esse ponto que eu criei dessa história liga com uma característica do seu personagem que você ainda não fez, e é bem gostoso fazer essa parte, ligar, deixar seu personagem muito mais complexo do que inicialmente ele era. E o último ponto sobre governo é como conseguir mais poder. As pessoas nascem poderosas e não tem como voltar. Casamento, dinheiro, favor, como acontece, ou se não dá pra acontecer, isso também já dá uma abertura de como alguém vai tentar quebrar pra subir de poder. Então são vários pontinhos, como eu já disse milhares de vezes, pra você pensar. Então, quando você for fazer isso, gente, senta e coloca uma música, coloca um vídeo e vai. Porque vai demorar. Agora o ponto eu acho que é mais complicado de explicar, mais complicado de pensar, é tecnologia. E eu sei que a primeira coisa que passa pela sua cabeça é computador, celular, carro. E se você está criando um mundo mágico inspirado na modernidade, funciona. Mas a tecnologia, ela não se limita a isso. Tecnologia é algo que vem para facilitar a vida das pessoas. Então, os trens a vapores foram uma tecnologia, balões, o arado. Então, são várias coisas que você tem que pensar. E você acaba tendo que ter um conhecimento maior das coisas, um conhecimento maior da história. Então, o meu sempre tecnologia acaba ficando um pouquinho mais de fora. Por quê? Por mais que seja importante, eu também não entendo muito. Mas você sempre pode também pegar história. Por quê? O próximo ponto que você tem que pensar é como isso afeta a população. Então, eu vou pegar 2 exemplos de tecnologias. A primeira é trem a vapor. Foi ótimo, afetou a população de maneira positiva, afinal agora eles podem se locomover com mais velocidade e minha voz está sumindo. E o outro ponto é indústrias, as fábricas. Ali você vai ter que ter um pouco mais de pensamento, porque por um lado deu muito emprego, por outro lado sujou a cidade, deu um grande êxodo do campo, muita pobreza, muita gente vivendo na rua. Então, por mais que foi positivo, também foi negativo. Então, tudo isso em mente. Esse é um ponto mais difícil. Às vezes você pode escolher ignorar ou só colocar alguma coisinha diferente. Se você for um steampunk, vai ficar... Essa parte é mais importante, porque você vai ter trem, você vai ter balão, você vai ter carro a vapor. Que por mais que seja mais complicado, ele também é vital. Eu acho que não tem muitas coisas aqui que não sejam vitais. Esse é o problema. Tá gostando do vídeo? Eu sei que esse é um pouquinho mais difícil de entender que o outro. Talvez eu não esteja sendo muito bem explicativa, mas se você tá gostando, pega esse link e compartilha com um amigo, ou pega o link de um vídeo que você gosta e compartilha para o amigo para convidar ele a vir se inscrever aqui no canal, porque estamos rumo a 1000 inscritos. Agora vamos falar um pouquinho sobre economia. Como é esse lugar? Ele é rico? Ele é pobre? Ele está emergindo na riqueza? Tem desigualdade? Como ela é? Como é o dinheiro ali? É moeda, é pedra preciosa, segredos, ou pode também ser escambo, que é a troca de itens. Você me dá uma coisa, eu te dou outra. E lembra que eu falei lá nos grupos sobre o que aquela cidade produzia? Aqui também é importante, porque quais são os recursos importantes desse lugar? O que faz ele ganhar dinheiro? O que faz as pessoas quererem comprar ali? Então, eles podem ter uma mina de metal e fazer grandes espadas. Então, por que as pessoas preferem aquelas espadas? Elas são as melhores do mundo? Elas são baratas? Quem paga esse trabalho? É o rei? É o dono dessa fábrica? Então são coisas assim também que vocês vão ter que pensar. Outra coisa que você também tem que pensar um pouquinho é sobre leis. Quais são as leis existentes no lugar? Não estou falando das leis naturais. Essa você tem que pensar lá no primeiro vídeo. Aqui são criadas pelas pessoas que vivem ali. Quem as cria? Todo mundo, rei, jurídico, legislativo, quem cria. E você também tem que pensar não só em quem cria as leis, quais são as leis, como as consequências delas se você quebra. Então, se você é punido com morte, cadeia, trabalho. Também tem que pensar em quem julga, quem aplica e se existe uma defesa. Então, por exemplo, existe um júri, ou você fez e se ferrou. Existe uma pessoa para averiguar se existe ou não a verdade? Esses também são pontos, assim, importantes, mas só se o seu personagem ficar muito tempo nessa cidade, ou também você pode fazer, porque às vezes, sei lá, o pai do personagem foi morto injustamente porque ele quebrou uma lei, e isso acrescenta na personalidade dele. Agora vamos a um ponto que eu acho que eu não uso direito. Esse ponto sempre deixa
nas minhas histórias bem esquecida. Eu tenho que ser sincera com vocês. Esse eu não uso muito, mas eu assumo que é muito importante, que é muito legal e que pode dar um peso tanto na história quanto no personagem, que é a religião. Então você tem que pensar, esses personagens são monoteístas, politeístas, cultuam a natureza? Quais são as representações desses deuses? Ou não? Eles são estátuas, são símbolos animais, são desenhos, são mistura de animais, são criaturas mágicas. Eles existem? Esse é um ponto aqui muito legal. Porque eu peguei um livro que ele não era tão bom, mas basicamente a personagem, essa sacerdotisa, ela rezava para um deus e pedia uma guerra. E eu falava, beleza, né? Ela só vai rezar e vai embora. Mas não. O deus aparecia para conversar com ela. E eu achei isso muito interessante, porque geralmente é uma coisa mais etérea. Então aqui eles colocaram uma coisa mais corpórea. E acabou ficando diferente. Então, é uma coisa a se pensar. Qual é a relação entre a população e os seus deuses? É de amor? É de temor? São deuses cruéis? Eles culpam, a população culpa os deuses ou eles mesmos por desastres? E principalmente, o que se faz com quem não acredita? Eles podem falar, beleza, aceitamos a sua opinião, ou você vai ou morre. Então são várias coisinhas que dão peso. E uma coisa bem interessante, eu acho muito legal pra você pegar, é Game of Thrones. Eu consigo lembrar fácil de 3 religiões que são os deuses antigos, que não são tão abordadas, mas eu acho bem legal, que é o fato das árvores que tem rosto. A dos 7, que são as mais famosas e que, assim, depois que dá poder pra ela, dá muito problema. E por fim, os dos deuses vermelhos, que eu não lembro, é deuses vermelhos? Eu não lembro mais. Deuses antigos, novos deuses? Eu não lembro mais, mas você percebe que durante toda a série, todas essas religiões têm o peso, elas movem a história em alguns momentos, movem os personagens, e eu acho isso muito interessante. E eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a usar mais, porque é bem legal. Vamos lá agora, essa parte às vezes eu não faço, que é mitos e lendas, mas eu acho legal, tá bom? Então, quais são as histórias contadas ao redor da fogueira? Quais são o folclore daquele povo? Quais são reais e quais não? Quais são as histórias que contam para as crianças? Vamos pegar o nosso aqui. O Homem do Saco, a Cuca, lobisomem. Então, são várias coisas. Aqui você pode criar tanto lendas bobinhas que essa personagem ouvia quando criança, ou aquela lenda que ela era fascinada sobre uma criatura mágica e de repente ela se vê diante dessa criatura mágica. Então são pontos bem legais. E agora vamos para o penúltimo. Esse depende, pode ser ou não importante, depende do que você quer trabalhar, que eu chamei carinhosamente de relação internacional. Existem vários reinos, várias cidades no seu mundo, então como é a relação entre eles? É amigável? Eles estão em guerra? E pelo menos a parte negativa é bom explicar. Se eles estão em guerra, por que eles estão em guerra? Se eles são aquela inimizade, sabe? Eu não faço nada contra ele, mas também não ajudo. Por quê? Tem algum problema? Aconteceu alguma coisa? Como o seu reino é visto pelos outros? Eles são um reino de tolos, de selvagens, de pessoas gentis, de pessoas burras, talvez. Como um vê o outro é bem importante também na relação entre personagens. Vamos pegar um exemplo assim, para ser mais fácil. O reino A, ele é visto como de gente selvagem, tem inimizade com o reino B. Eles não estão em guerra, eles só fizeram alguma coisa. E o personagem B, ele tem a fama de ser mesquinho. Então os dois, eles já não vão se dar bem, eles já vão ter coisas que acham um do outro, e isso já vai dar o quê? Pode ser um enemies to lovers, se não gostam de você, mas somos obrigados, proximidade forçada. Então tudo isso ajuda na história. E o último é o passado. Quais foram os marcos importantes da história desses reinos? O que os levaram até ali? Guerras, rainhas importantes, reis importantes, criaturas mágicas que destruíram tudo. Esse é um ponto que pode ser tanto mais complexo quanto mais suave, ficar mais na margem. Você pode só criar uma historinha bem básica dos últimos anos, o que o rei, os seus personagens fizeram, ou você pode ser a loucura e fazer igual o George R.R. Martin que fez com os Targaryens, porque por mais que deve dar um trabalho muito grande, a história da família Targaryen é magnífica, é maravilhosa e é rica. Agora, é claro que virou série, então virou conteúdo. Mas antes, ele criou essa família, não sei, tá? Ele criou todo um passado com todos os reis, com todas as guerras. E você ler sobre isso é muito interessante, vocês concordam comigo? É claro que você não precisa fazer uma coisa tão drástica e complexa quanto a dele. O que veio antes dita quem somos. Então, se é um reino que sempre teve guerra,
é um reino mais quebrado, é um reino que tem mais cicatrizes, ou a população vai ser um pouco mais traumatizada, vai ter gente machucada, gente com marcas dessa guerra. Se é um reino super pacífico, que nunca teve uma guerra. Eles podem ser mais evoluídos, eles podem ser um pouco mais ingênuos, eles podem não ter poder de guerra. Então, o que foi antes dita quem somos. Tanto que tudo que a gente é veio do passado, por isso que a gente estuda história. Vale também você pegar pontos históricos nossos e transferir para sua história, modificar a seu bel prazer. E esse foi o vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, que não tenha ficado chato. Em alguns momentos eu acho que eu senti que ficou um pouco chato, ou sou eu. Eu não tô num bom momento hoje. Não devia estar gravando, mas tem que ter vídeo. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixe aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se vocês concordam ou não comigo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal porque eu estou sempre indicando vídeos incríveis. Compartilhe esse vídeo com um amigo que é escritor de fantasia, ficção científica e que vai ajudar esse conteúdo. Se você gosta de conteúdo de escrita, saiba que o meu Instagram está recheado deles. O link vai estar aqui na descrição se você quiser me seguir. E se você quiser conferir meus livros, os links também vão estar aqui na descrição. Eles estão disponíveis pelo Kindle Unlimited grátis. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!